pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar de todos os tratamentos naturais para curar a insônia. Bom, a insônia então seria a dificuldade de começar aí o sono, de iniciar o seu sono, ou também de se manter adormecido durante a noite, ou um despertar muito cedo, muito precoce, né? Não conseguir passar aí uma noite de descanso. Em geral, dizem, né, que a insônia só pode ser caracterizada como insônia se estes sintomas permanecem aí por mais de 3 meses. Mas é claro que a gente não quer chegar a 3 meses para ter um diagnóstico para poder se curar. A gente sabe que uma noite mal dormida já tem um efeito aí no nosso dia. Inclusive, outros sintomas que são característicos a causa, né? São essas questões que ela pode trazer durante o dia. Então, a sonolência durante o dia, consequentemente falta de concentração, aí o nosso humor também fica abalado, né? Ninguém aguenta ficar cansado aí durante o dia com as tarefas diárias. Então, esse estresse que causa durante o dia também é caracterizado. Aí pode vir dor de cabeça, aprendizado, concentração, a atenção, o bom humor e o bem-estar, né, de vida. Não tem como manter se a gente tem a bendita insônia aí, que afeta muitas pessoas, diversas pessoas, não só dia sim, dia não, mas constantemente, né? Inclusive comentem aí pra mim se vocês têm essa questão, se já tiveram pessoas próximas, mas aí as terapias naturais vão nos ajudar. E hoje a gente vai falar então das ervas, dos óleos essenciais, das pedras e também de cromoterapia, que pode auxiliar nessas questões, e as formas de uso também. Bom, a melatonina, que é o hormônio aí do sono, é presente naturalmente no organismo de todo mundo, de todas as pessoas. E ela começa a ser produzida em maior quantidade justamente ao anoitecer. Então o escuro estimula muito que a gente tenha um sono mais profundo, e aí ao amanhecer essa quantidade aí de melatonina vai sendo abaixada naturalmente pelo nosso organismo para a gente começar a se despertar, a ter mais energia para durante o dia. Existem pessoas que, por conta dessa questão da insônia, acabam tomando melatonina em cápsula, melatonina artificial, para melhora do sono, mas não existe uma dose comprovada aí que seja segura. Fora isso, ela também causa diversos efeitos colaterais, como a fadiga durante o dia, pode causar dores de cabeça, confusão mental e irritabilidade aí durante o dia. Então você toma para ter um sono tranquilo, e aí durante o dia você tem todos esses efeitos colaterais, que não é o que a gente quer. Por isso as terapias naturais vão ser muito mais eficazes nesses casos. E o sono, ele se inicia aí quando a gente já fecha os olhos para dormir, né? A fase 1 aí já começa, mas a gente passa por diversas fases até a gente chegar naquele sono mais profundo, naquele sono que às vezes até tá chovendo, sei lá, dá trovoada, a gente não acorda, acontece alguma coisa, a gente não acorda, você fala, como assim eu não acordei? É porque a gente chega nessa fase, nesse estágio do sono mais profundo, que se chama o sono REM, né? Que essas siglas vêm do inglês, que seria Rapid Eye Movement, que é aquele movimento rápido dos olhos, basicamente, que é a característica dessa fase aí, desse estágio de um sono mais profundo, onde é bem difícil nada acordar a gente, enfim, a gente fica com o corpo mais relaxado. Quando a gente nasce, ou seja, os bebês têm esse sono REM aí, muitas horas do sono deles na fase do sono REM. E aí, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo esse período dessa fase de sono REM. Então o nosso sono acaba que fica mais leve, né? Quando a gente fala, eu tenho um sono pesado, fulano tem um sono pesado, provavelmente ele tem mais horas nesse sono REM. E quem tem o sono leve, acorda com qualquer estalinho, tem menos horas desse sono REM, ou ainda não tinha atingido esse estágio durante aí o período que estava dormindo. É importante a gente falar também sobre um hábito, né? Quando a gente trata holisticamente, a gente não vai só olhar o sintoma, a gente vai olhar a causa dele. Então, você observar se está acontecendo com você, algum cliente, da onde está vindo essa insônia? É já de um quadro de estresse? É de um quadro de dores no corpo? Por exemplo, você tem alguma dor e isso não te deixa dormir? E também olhar os seus hábitos. Existe uma
um hábito que a gente pode ter, né, na verdade, que é o que? A higiene do sono, se chama de higiene do sono, ritual do sono também. E aí a higiene do sono seria você observar também como é que está a sua alimentação. Por exemplo, você está consumindo cafeína depois das 18 horas, isso vai trazer um estímulo aí para o seu sistema nervoso e quando você for dormir ainda está naquela pegada. Ou você está consumindo também alimentos com muito carboidrato, muito açúcar, que também dá um estímulo aí, né? O carboidrato dá energia para o nosso corpo. Aí se você está consumindo, por exemplo, chocolate 11 horas da noite, seu organismo vai entender, puxa, vamos usar esse chocolate, vamos ficar na ativa, e quando você deita, você não consegue dormir. Então a questão da alimentação você pode observar para justamente consumir alimentos mais leves ao chegar da noite. A gente vai ver as ervas também, que aí você pode fazer uso de alguns chás à noite, as tinturas de óleos essenciais, enfim, até no uso oral, para dormir melhor também. Os exercícios, né, atividades físicas podem auxiliar muito para a gente ter um gasto aí de energia maior e aí a gente ter esse cansacinho gostoso à noite para conseguir dormir. E aí algumas pessoas também acabam praticando atividades físicas muito tarde da noite e isso estimula a produção de adrenalina. E aí você fica nessa adrena, né, à noite e depois quando vai dormir, continua nessa adrena, continua seu corpo querendo se movimentar e você não consegue descansar, não consegue trazer aquele relaxamento, aquela calmaria para dormir bem. Então essa é outra questão também. Fora isso, como eu mencionei da melatonina, que é produzida naturalmente ao escurecer, ao anoitecer, né? A natureza é realmente perfeita. A gente deve, então, pensando aí, dormir mesmo à noite, né? Na maioria das vezes, pelo menos, por conta disso. E aí, pensando dessa forma, a gente tem muitos estímulos, né, com a modernidade aí, com a tecnologia. Então, é luz clara que a gente usa, a luz do celular, do computador, da televisão, de abajur mesmo, se você deixa ligado. Então a gente pode ir pensando com o cair da noite e desligando as coisas, né? Se a gente fosse super natureba mesmo, morasse aí no meio do pântano, chegasse à noite ia estar super escuro, não ia ter luz artificial atrapalhando essa produção natural de melatonina. Então a gente pode pensar dessa forma. Com a minha filha, por exemplo, vai chegando 7 horas, eu já vou desligando o abajur. E às vezes eu percebo que ela fica irritadiça quando a luz está acesa, essa hora ela fica um pouco irritadiça, aí eu apago e ligo o abajur que tem uma luz mais quente, uma luz mais baixa, e eu vejo que ela deixa de se irritar. Então, né, a gente pensar num bebê que tem menos esse impacto mesmo artificial nele ainda, nela, na minha bebezinha, por exemplo, e aí então ela fica irritadiça com a luz. Tipo, chega uma hora ela fala, putz, quero descansar, até mesmo a minha vista. Então, a gente retomar essa conexão com a natureza, retomar essa conexão com o que é natural pra gente, vai ser muito benéfico. Então, a questão da alimentação, da sua rotina, e aí fazendo essa higiene do sono. Você lê também, há estudos que comprovam que o movimento dos olhos na leitura contribui para esse relaxamento. Então tentar substituir aí o seu celular que você fica mexendo até meia-noite por um livro com um abajurzinho, com uma luz quente, uma luz mais relaxante assim do seu lado. Isso vai contribuir para o seu sono também, né? Porque não adianta a gente falar, toma, por exemplo, um chá de camomila, que a gente já vai falar, eu tava até tomando agora, um chá de camomila, para você relaxar, que tem propriedades ansiolíticas comprovadas, que tem efeito sedativo supressor para o sistema nervoso central, já falando aí da primeira erva calmante, a camomila, por exemplo. Mas não adianta nada você ir tomando a camomila e ficar com o celular aqui, que tem uma luz fria, uma luz azul, né, que vai estimular e vai inibir a produção de melatonina. E falando então da camomila, ela, por conta desses químicos sedativos que ela possui, você pode, a partir das 18 horas, caso você já tenha uma insônia crônica, já venha aí de alguns dias, semanas, meses ou anos, você já pode começar a tomar aí uma colher de sopa por xícara, pensando dessa forma, e aí você toma aí umas 3, 5 xícaras ao cair da noite. Se esse estresse também, a sua insônia causar um estresse crônico durante o dia, você pode tomar durante o dia também.
e aí observar como isso atua no seu organismo. Separei uma pesquisa que fala um pouco mais sobre a camomila, justamente com esses efeitos do sono. Então diz aí, né, essa revisão sistemática e análise teve como objetivo estudar a eficácia e segurança da camomila para o tratamento de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, qualidade do sono e insônia em humanos. E aí fizeram aí um banco de dados e tal. E aí houve melhora significativa no transtorno de ansiedade após 2 e 4 semanas de tratamento. Digno de nota, essa meta-análise mostrou melhora significativa na qualidade do sono após a administração de camomila também. Então, a camomila parece ser eficaz e segura para o tratamento de sono e ansiedade. E é o que eu falo, ele sempre fala dessa questão de segurança nessas pesquisas, porque os benzodiazepínicos, ansiolíticos, esses remédios artificiais e hipnóticos têm muitos efeitos colaterais, geram codependência também, geram dependência, né? Depois, para sempre você, para dormir bem, você vai precisar fazer uso daquele medicamento, enquanto que as ervas não, você usa nesse período de tratamento e tudo vai sendo equilibrado, além do efeito não só fisiológico, como também energético, mental, emocional, físico, então vai trabalhar dessa forma holística mesmo. Fora a camomila, você pode pensar no uso da alfazema, pensando aí na fitoterapia. A alfazema também tem essas propriedades, a macela, que é considerada aí a camomila brasileira, a macela é incrível também com efeitos ansiolíticos, então, para trazer relaxamento tanto físico, para relaxamento mental, então, pensamentos também que perturbam a gente, às vezes acontece comigo também, de deitar, e aí começa um monte de pensamento, e por conta desses pensamentos eu não consigo dormir. Às vezes eu tô com sono, tô aparentemente relaxada, mas os pensamentos, que também tem muito a ver com ansiedade, né, às vezes que permeia aí toda a população, que tá muito comum, e aí você traz esse relaxamento também com a macela. Outra erva, a melissa, né, Melissa officinalis, ou capim, erva cidreira, também tem efeitos ansiolíticos aí incríveis para nossa mente, para o sistema nervoso. A melissa, inclusive, tem estudos que comprovam que ela consegue inibir a destruição do GABA, que é um neurotransmissor capaz de acalmar. A valeriana também é outra erva incrível com as propriedades ansiolíticas, que eu indico super para você se estiver nessa questão de insônia. E eu separei uma pesquisa para a gente ver um pouco mais desses efeitos. Então diz aí que a valeriana é um remédio fitoterápico tradicional para o sono, que foi estudado com uma variedade de designs metodológicos, usando várias dosagens e preparações. A pesquisa se concentrou em avaliações subjetivas dos padrões de sono, particularmente a latência do sono, e as populações do estudo consistiram principalmente de pessoas que dormem mal por si mesmas. Valeriana melhora experiências de sono quando tomada todas as noites durante períodos de 1 a 2 semanas. Daí a importância do período de tratamento, que foi o que eu falei, que não adianta uma xícara de chá e você vai dormir se você tem essa questão muito forte. E parece ser uma escolha segura de sedativo hipnótico em pacientes com insônia de leve a moderada. A valeriana também é usada em pacientes com ansiedade leve, então todas essas propriedades ansiolíticas vão ser boas. E aí, pensando dessa forma, tanto a camomila quanto a alfazema, no caso o óleo essencial de camomila, você pode utilizar também porque vai ter os mesmos químicos ali, ainda mais concentrados no óleo essencial. Do alfazema, o óleo essencial de lavanda, que inclusive, né, a gente já fala muito dele aí, por conta das propriedades ansiolíticas, dos químicos, acetato de linalila, o linalol, acetato de lavandulila, que tudo tem esse efeito sedativo, até calmante cardíaco mesmo, então para todos os sintomas relacionados ao estresse, ansiedade também, eles vão contribuir. E a lavanda, inclusive, a gente fala muito sobre ela, eu deixei um estudo que fala como ela estimula a produção dessa melatonina que a gente está falando. Então o estudo aí diz, né, o objetivo fisiologicamente foi avaliar os níveis de melatonina no sangue, porque em idosos isso foi feito, né? Porque a melatonina no sangue vai diminuindo ao passo que a pessoa envelhece, e aí isso causa distúrbio do sono em pessoas idosas. E aí as terapias alternativas podem ser usadas para atenuar esses distúrbios nos sonos, e essa pesquisa foi realizada aí com alguns idosos. Principais desfechos. Os níveis de melatonina foram medidos antes e depois de 8 sessões de aromaterapia com lavanda que duraram 4 semanas. Os resultados.
os níveis de melatonina no sangue aumentaram significativamente na população total após a intervenção com a aromaterapia, com o uso do óleo essencial de lavanda. Houve diferenças significativas nas fases de pré-teste e pós-teste nas mulheres e nos homens, medidos aí como grupos separados. Então, como conclusão, a aromaterapia com óleo essencial de lavanda favorece de forma semelhante um aumento nos níveis de melatonina no sangue em homens e mulheres. Aí também fizeram essa comparação para saber se é só em mulheres ou só homens que teria esse efeito. E não, nós seres humanos aí, indivíduos como um todo, podemos ter esse benefício da aromaterapia e no caso do óleo essencial de lavanda também, por exemplo. E aí, a capim-cidreira também, que às vezes é confundido, a melissa seria a erva cidreira, o capim-cidreira, o capim-limão, erva príncipe, como também tem esses outros nomes, também tem propriedades ansiolíticas, tem também o óleo essencial, e aí você pode usar com difusor no seu quarto, por exemplo, pode colocar ali o difusor a frio, fechar bem o seu quarto, fechar as janelas, né, para fazer aquele efeito, e aí deixar ali os químicos agindo enquanto você faz algumas coisas, toma um banho relaxante. Já fica outra dica de hidroterapia. A água quente é muito relaxante muscular, relaxante para as tensões, então você já pode ir criando além de pensar na higiene do sono, pensar no ritual do sono, fazer mesmo um ritual, né, pra gente promover estimular, né, a produção de melatonina, estimular também o nosso organismo a se readaptar. Às vezes a gente adapta nosso corpo a ir dormir 3 da manhã, vejo algumas pessoas, e aí a gente precisa desse ritual, é mesmo um ritualístico, um ritual natureba aí que a gente pode chamar, pra realmente você ir reeducando o seu organismo, né? Como é que você quer? Tá indo dormir toda hora, 3 da manhã, do nada não, hoje eu quero dormir às 9. Seu corpo precisa dessa readaptação, desse tratamento mesmo. Então tenham paciência, eu sei que é bem difícil quem sofre de insônia, mas vamos fazendo esse ritual. Então uma das formas desse ritual, tomar um banho relaxante, enquanto isso deixar um difusor a frio com alguns desses óleos essenciais, um ou mais você pode combinar também, 15 gotinhas de difusor a frio, deixa ali vaporizando todas essas moléculas com os químicos ansiolíticos no seu quarto, fecha e vai dormir. Outra forma também é, por exemplo, você pegar o seu travesseiro, colocar uma gotinha nele, uma gotinha no seu lençol para ficar inspirando. Se você não for sensível ao aroma, eu também gosto de aplicar, por exemplo, o óleo essencial direto, caso não seja dermocáustico o óleo que você está usando, aqui, ó. E aí você vai sentindo o aroma, ou faz inalação direta, com conchinha, vai inalando nele, no lençol, é bem gostoso. Insônia para crianças também, você coloca o lencinho perto ou no lençol. Vai fazendo uma massagenzinha no chakra frontal também, no chakra cardíaco, na região do timo. Também pode fazer. E aí os efeitos da aromaterapia para os olhos, para a questão do sono. Então eu também anotei outra pesquisa, vamos ler aí. Os objetivos então determinar se a aromaterapia melhora a insônia e outros sintomas comuns em pacientes hospitalizados com leucemia. No caso, essa pesquisa foi específica com esses pacientes. Então eles puderam escolher entre 3 aromas durante o estudo: lavanda, hortelã-pimenta ou camomila. Isso sem falar os efeitos para cada um, enfim, foi bem randômico mesmo. Os resultados: a maioria dos pacientes relatou sono no início, relatou um sono de menos qualidade no início do estudo, mas a aromaterapia teve um impacto positivo significativo depois. Então foram notados aí em cansaço, relação de sonolência, falta de apetite, depressão, ansiedade e bem-estar por conta da aromaterapia, né, que eles estavam avaliando não só a insônia. Então, a conclusão aí que é uma intervenção viável para melhora de insônia e outros sintomas também experimentados com paciente de leucemia aguda, e é uma forma segura e econômica como uma ferramenta eficaz na redução desses sintomas que afligem esses pacientes com maior senso de controle. Então, enfim, olha aí outra comprovação sobre os efeitos da aromaterapia, não só da insônia. O que mais? O chá faz uma infusão aí, então ferve a água, coloca a erva já com o fogo desligado, quando começa a ferver mesmo, tampa com um pratinho, volta a aguinha que fica no pratinho, porque ali tem bastante dos óleos essenciais, né,
que vão evaporando por conta da quebra de moléculas da erva. E aí volta com essa aguinha pra dentro e toma esse chá aí perto da hora de dormir. Outra erva também seria o mulungu, que também é ótima para os efeitos ansiolíticos, calmantes, sedativos, para estresse, insônia, ansiedade, o mulungu. Passiflora, né, que é a planta do maracujá, também a gente fala, né, toma maracujá aí pra ficar tranquilo, e a planta do maracujá, folhas também, dá pra você fazer um chá e consumir, dá pra você incluir também na sua alimentação, tá? Todas essas ervas que eu tô falando, não é só em forma de chá, você pode também fazer as tinturas, tomar a tintura aí durante o dia, fazer o tratamento aí em ciclos também com as tinturas, colocar a tintura na sua alimentação, as ervas de alguma forma e incluindo. Inclusive a passiflora tem algumas pesquisas que demonstraram esse efeito aí sedativo para contribuir no sono. No caso, a pesquisa foi feita em ratos, então ela contribuiu aí para o sono dos ratos. E é evidente aí, dá pra gente consumir. Todas essas ervas também tem a forma em cápsula, né? Opa, derrubei aqui. Tem a forma em cápsula também, o extrato em pó, no caso, também você pode consumir dessa forma. Dá pra fazer o chá com a erva fresca, com a erva seca. Só lembrando que a erva seca você vai usar a menor quantidade, porque ela vai ter menos água, então ela já vai estar mais concentrada. De cristais falando aí, eu gosto bastante da ametista, ela também consegue equilibrar esses pensamentos obsessivos, ela está muito relacionada ao chakra frontal, que inclusive o chakra frontal está relacionado a essa produção de melatonina, né, a glândula pituitária, a glândula pineal, chakra coronário também. Então a gente utilizar a ametista, a água marinha eu já recomendei também para uma seguidora uma vez, e ela me disse que colocou embaixo do travesseiro e ela começou a dormir super bem. A água marinha também tem essas propriedades calmantes, sedativas aí. Então você pode colocar dessa forma, do lado da sua cama na mesa de cabeceira, pode colocar nessa região do chakra frontal, quando deitou, vem com a pedra e fica aqui, calmante. Aí você pode também unir as terapias. Tomou o chá, tomou o banho relaxante, vem com a pedra aqui no chakra frontal e deixa o difusor do seu lado com óleo essencial, por exemplo. Ou segurar mesmo na sua mão, vai dormir, segura com ela na mão, coloca embaixo do travesseiro, deixa próxima aí a você, para acalmar também na região do coração. Quartzo transparente também vai ter essa propriedade aí de reequilíbrio dos chakras. O quartzo azul também é calmante também, sedativo. A malaquita, para quem tem bastante pesadelos, ela vai auxiliar você a ter um sono mais tranquilo, uns sonhos mais tranquilos no lugar de pesadelos também, né? A gente pode pensar dessa forma. Quartzo rosa, que está relacionado ao coração, então se sua insônia vem aí de um processo de estresse, de ansiedade e você tem como sintoma também palpitação, quartzo rosa, tô sem ele aqui, quartzo rosa aqui na região do coração, por exemplo. A selenita também é incrível para limpeza espiritual, então caso sua perturbação noturna tenha relação aí com algo dessa forma, seja uma perturbação noturna mesmo, pensamentos obsessivos, a selenita vai dar um suporte ótimo, como limpeza espiritual, purificação aí da mente e proteção também. Assim como a água marinha que eu mencionei, para ter aí um sono dos anjos que a gente pode pensar, a angelita vai ser incrível então também, assim como a água marinha. Ele pode colocar embaixo do travesseiro, do seu ladinho, do lado do seu filho, se ele não dorme bem, da sua filha, enfim. E a gente também pode usar a cromoterapia, a cor mais calmante vai ser o azul, então você pode deixar aí, fazer aí um reequilíbrio da aura, por exemplo, e também utilizar a cor azul um pouquinho aí antes de você dormir, direto na sua pele. Caso você tenha insônia porque tem alguma dor, né, esteja relacionado a alguma dor, a gente vai usar o verde também. Para pensamentos obsessivos, a gente pode usar o laranja. O laranja é incrível também nessa região da mente. Já coloco também no plexo. O amarelo também para afastar esses pensamentos obsessivos, pensamentos negativos, né? Até os pesadelos. Vai usar o amarelo. E aí o violeta
também para estímulo do reequilíbrio do chakra frontal, e azul índigo, chakra coronário também, por conta deles estarem intimamente relacionados com essas glândulas que estão relacionadas justamente aos hormônios que vão acalmar a serotonina, a melatonina. Ele, com o reequilíbrio aí dos chakras, pensando em anatomia energética, a gente consegue trazer esse reequilíbrio hormonal também. Bom, e aí todos esses tratamentos a gente pode usar como forma de tratamento num ciclo mesmo, se for algo crônico, ou quando surgir. A gente não precisa esperar, igual a literatura diz aí, ter 3 meses desses sintomas pra realmente, então vamos cuidar, que agora sim é uma insônia. Não, a gente pode se cuidar, e aí com esses tratamentos naturais que são super acessíveis, não tem os mesmos efeitos colaterais, por exemplo, de um benzodiazepínico, né, que teria aí esses efeitos de sonolência durante o dia, irritabilidade, ou você consumir uma melatonina aí artificial, por exemplo, que tem todos esses efeitos que a gente não sabe cuidar. Então, pensando aí, higiene do sono, ritual do sono, todas essas terapias naturais que estão aí super acessíveis pra gente, com todas essas formas aí de uso. Os óleos essenciais também, se você quiser, você pode fazer uma diluição aí num creme base, num óleo vegetal, e aplicar na planta dos pés. Também fazer uma automassagem nessa região, por exemplo, na região dos punhos, passar aqui na região do timo. Essa massagem, automassagem você pode pedir para alguém próximo também, fazendo na região dos pés também, vai ser incrível para adentrar aí mesmo a nossa corrente sanguínea. Bom, é isso para a aula de hoje. Deixem aqui embaixo se vocês já fizeram uso de alguma dessas terapias naturais para o seu sono, se você tem insônia, e se fizer o uso depois, volte aqui para me contar, tá certo? Também não deixem de deixar aqui embaixo o próximo item da naturopatia que vocês querem que eu traga uma aula aqui. Um super beijo, se inscrevam aí, ativem a notificação para novas aulas, tá cheio de aula por aí, é só vocês buscarem na lupinha e no link aqui embaixo também, pra gente ter maior conexão nessa jornada natural. Te vejo na próxima. Até lá!